Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos iniciando a semana, né? Amanhã, hoje estou gravando esse vídeo aula, já são 21 e 24 no domingo. Espero que amanhã vocês entrem nos horários da aula, né? Cada turma, a turma de trabalho 1 às 9, a outra turma às 03, que eu sou ministro aula para vocês, né? A nossa atividade aqui deve seguir nessa forma remota até dia 4. Existe um comunicado aí da universidade que vai até o dia 4. Depois a gente não sabe também se segue, né? Vamos ficar no aguardo dessas decisões que envolvem, que não depende só da universidade, é do poder público, né? Sobre essas questões aí do vírus, né? Que nos obrigou a manter em casa e do jeito que nós estamos, né? E nós vamos seguir até isso concluir, né? Então amanhã vocês entrem na plataforma Moodle, entrem no chat, vamos conversar, vamos bater um papo sobre a matéria, tá bom? E as dúvidas eu vou tirar com cada turma, cada disciplina eu vou tirar a dúvida aí que vocês precisam, tá? Agora eu estou seguindo o programa, o item 8º, vou concluir a parte da empregada doméstica, que nós, no vídeo aula anterior, e vou seguir, né, com as figuras que tratam das relações especiais de emprego, certo? Bom, na vídeo aula anterior, nós estávamos falando sobre a doméstica, nós falamos do empregado doméstico, falamos das características, né? Dos elementos constitutivos. Nós mencionamos a figura, quem é o empregado doméstico, depois nós falamos da continuidade, aquela polêmica, né, que a lei complementar trata, 150 de 2015, né, diz que a partir de 2 dias é empregado doméstico, e eu levantei um questionamento, e assim, do seu ponto de vista de uma ação, por exemplo, trabalhista, em que uma diarista trabalha só 2 vezes numa casa, né, por semana, mas e ela acha que ela é empregada, e se isso vier em juízo, isso pode ser apreciado pelo juiz, né, na perspectiva da relação de emprego, se configura ou não. Quer dizer, que essa definição da lei complementar 150, esse elemento de 2 dias, não quer dizer que não possa haver vínculo empregatício, né, com 2 dias só de trabalho. Pode haver, tá? Mas vai depender do caso concreto a ser analisado sob a ótica, né, da relação de emprego, dos requisitos que compõem a relação de emprego, né, da primazia da realidade, nós falamos, tá? Uma outra questão é do núcleo familiar, né? Eu disse que em pessoa jurídica, negativo, não pode ser empregador, tá? Não pode ser empregador, embora existam aí relações complicadas. Às vezes uma pessoa física contrata, mas quem assina a carteira é uma pessoa jurídica, né? Aí são relações promíscuas. Isso aí, para ser resolvido, né, vai depender da situação fática, né? Se pode ser uma atividade, qual que é a atividade preponderante. Primeiro que não vai ser empregado doméstico, porque se quem contratou, né, só que às vezes quem a pessoa física que contratou, mas quem assinou a carteira foi uma pessoa jurídica. Isso aí gera um conflito que tem que ser dirimido judicialmente, vai ser dirimido com base na atividade preponderante, ou sob uma perspectiva na perspectiva do princípio da primazia da realidade, né? Então pode haver situações de promiscuidade, né? E aí nesse caso o juiz, na apreciação dessa matéria, tem que definir, lembrando que empregador doméstico não pode ser pessoa jurídica, né? Então o empregador doméstico não pode ser pessoa jurídica, tem que ser pessoa física, é o núcleo familiar. A Vólia coloca na obra dela, ela faz um comentário dessas relações chamadas promíscuas, né, que vão
se confundindo. Às vezes a pessoa é contratada como doméstica, de manhã ela faz atividade na casa, à tarde cozinha, faz quentinhas, né, para empregadora. Então isso descaracteriza, né? Às vezes também tem a fraude, né? A pessoa física que contratou, tabulou o contrato, mas a assinatura está no nome da pessoa jurídica. Então isso, né? Pode existir dois contratos de trabalho, pode haver, né? Dois contratos de trabalho, um de doméstico, se houver compatibilidade de horário, pode existir, né? Então isso tem que ser dirimido à luz da legislação trabalhista, à luz do princípio da primazia da realidade também, né? Que é muito importante. Uma outra questão é do núcleo familiar. Hoje, quer dizer, a ideia de núcleo familiar aqui não é só um casal que tem um filho, mas, por exemplo, três pessoas que moram, dividem uma casa, né, moram os três juntos, dividem uma casa, cada um reparte as despesas, né? É o núcleo familiar. Então, se nesse núcleo, quem assinou a carteira, ele não responde sozinho por alguma dívida trabalhista em relação à doméstica. A responsabilidade é solidária, tá? Então, o núcleo familiar responde solidariamente pelos créditos trabalhistas da empregada doméstica, tá? Da empregada doméstica, tá? Tá certo, gente? E outra questão importante que eu preciso dizer aqui é sobre se em relação ao espólio, né? Às vezes o empregador doméstico pode vir a óbito. Se quem assinou a carteira veio a óbito, mas ela continua prestando serviço para a unidade familiar, esse contrato não foi extinto, ele segue normalmente. Agora, se não há como dar continuidade ao contrato, aí tem que haver o pagamento das verbas rescisórias. Nesse caso, quem responde pelos créditos, né, é o espólio. Então, o espólio pode ser acionado em juízo como responsável pela antiga relação de emprego, podendo o empregado cobrar do espólio os direitos trabalhistas ainda não quitados, tá? Isso pode acontecer, tá? Outro detalhe importante, o doméstico não pode ser, a idade dele não pode ser inferior a 18 anos. Então só pode firmar contrato de trabalho doméstico maior de 18 anos. Menor não pode. A Lei Complementar 150 de 2015 taxativamente diz que não pode contratar menor com a idade de 18 anos. Então tem que ter 18 anos para poder firmar o contrato de trabalho doméstico, né? Então o menor não pode ser contratado como doméstico com idade inferior a 18 anos. Outra questão importante, quanto aos direitos trabalhistas da doméstica, isso está mais do que sacramentado, né? Não há dúvida que a empregada doméstica hoje tem todos os direitos trabalhistas: salário maternidade, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, vale transporte, tem direito aos intervalos intrajornada e interjornada, né? Ou seja, horário para alimentação, intervalo para alimentação, repouso, tem direito ao repouso semanal remunerado no domingo, descanso de 24 horas, né? Tem direito às horas extras, às horas que ultrapassarem a jornada de 8 horas. Então, tem direito à estabilidade, tem direito a salário maternidade. Então hoje estão consagrados esses direitos exatamente pela evolução legislativa que a gente abordou tanto, né? Que eu falei logo no início aqui do nosso comentário sobre a empregada doméstica, tá? Então ela tem todos os direitos trabalhistas. Sob o ponto de vista previdenciário, existe, inclusive, o fundo de garantia. Ela tem direito a fundo de garantia, tem direito a cobertura de acidente de trabalho, tem direito a seguro-desemprego.
A Lei Complementar 150 de 2015, no artigo 34, fala do simples doméstico, que é um regime tributário do empregador doméstico, né? Que é um regime tributário que ele recolhe as contribuições dele, né, como empregador, da empregada doméstica, e também as alíquotas referentes ao fundo de garantia, referente ao seguro-desemprego, né? a acidente de trabalho, a matéria acidentária. Tão simples. É um aplicativo, né, criado para efeito de recolhimento das contribuições da empregada doméstica, né? Então quem registra uma doméstica, assina a carteira, tem que fazer mensalmente, né? Todo dia 7 do mês seguinte tem que recolher as contribuições previdenciárias da doméstica. Isso é um dado importantíssimo, né? Vocês não podem esquecer. Bom, eu acho que aqui eu concluo, né? Lembrando que a doméstica não pode ganhar menos do salário mínimo, ela tem direito à sindicalização, né? Então nós não podemos esquecer esse detalhe sobre a sindicalização da doméstica. Tem direito a aviso prévio, tem direito às verbas rescisórias, né? Tal como o empregado comum urbano, tá? Nós fizemos aqui um destaque, né? Fizemos analisamos as características do empregado doméstico, né? À luz da evolução legislativa, da Lei Complementar 150 de 2015, né? Em relação aos direitos que são iguais, hoje não tem nenhuma mudança, tá? E fica então essa conclusão, né? Esse ponto que a gente fecha. Nós vamos entrar agora na figura do trabalhador rural. Eu posso afirmar a vocês que não é fácil definir a figura do trabalhador rural. Parece simples, né? Mas quando juridicamente a gente entra, existe uma matéria polêmica, uma matéria não é fácil de ser, assim, não tem a simplicidade, né, aparente. Sob o ponto de vista legislativo, aqui eu gosto sempre de fazer esse destaque, né? A primeira referência que se faz aqui é interessante, tem uma introdução aqui da Volha que chama a atenção. Ela diz o seguinte: no Brasil, o trabalhador rural nem sempre teve a mesma proteção que era estendida ao trabalhador urbano. Não havia interesse político para a legislação proteger esta categoria. Talvez porque o trabalho rural, assim como o doméstico, nós acabamos de ver agora, né, tenha nascido do trabalho escravo. Ou porque o legislador também era o dono ou explorador dos grandes latifúndios, né? Em virtude disso, raros foram os direitos dirigidos aos trabalhadores rurais antes da CLT. Aos meeiros, parceiros, empreiteiros, arrendatários rurais, todos sem vínculo de emprego, eram destinadas à legislação do Código Civil. E aqui ela traz como evolução o Estatuto do Trabalhador Rural, né? Traz a CLT, que é de 1943, né? E a CLT, quando foi editada, no artigo 7º, na linha B, fez o favor, né? Entre aspas, excluiu o empregado rural da incidência da legislação trabalhista, né? E diz que alguns dispositivos seriam aplicados ao empregado rural. Artigo 76, 129, 442, o 467,
487, 491, né? Esses artigos especificamente seriam aplicados, né? Mas em regra, inclusive depois, mais tarde também, a lei 605 de 1949, que trata do repouso semanal remunerado. Esses artigos, seria bom, né, a gente analisar aqui, mas a princípio o que a gente vê, por exemplo, o artigo 70, que faz referência aqui, melhor, 76, diz respeito ao conceito de salário mínimo. Depois o 129 está no capítulo das férias, não é isso? Exatamente, das férias. Então, alguns institutos, o 442 trata do contrato, quer ver? 442 da CLT, diz assim, olha só, 442, né? Contrato individual de trabalho, acordo tácito, etc. Então, alguns dispositivos foram estendidos, nem todos, né, ao empregado rural. Então, esse trabalhador ficou excluído, né, de grande maioria dos institutos da CLT. Por quê? Porque o legislador, ao editar a CLT, o excluiu. Aí eu mencionei, né, o Estatuto do Trabalhador Rural, depois veio o Estatuto do Trabalhador Rural, né, passou a ter outros direitos com o Estatuto do Trabalhador Rural, a Lei 4.214 de 1963, e depois veio também, com a controvérsia em torno do conceito de empregado rural, foram expedidas a Portaria 71 de 1965, Lei Complementar 11 de 1971, do Programa de Ciência ao Trabalhador Rural, ProRural, né? E depois a Lei 5.889, de 1973. O que essa lei trouxe? Ela trouxe a figura, ou melhor, ela estabeleceu o Estatuto do Trabalhador Rural. Revogou o anterior, né? Também é chamada Estatuto do Trabalhador Rural, mas revogou a anterior, a Lei 4.214, né? Bem como leis em contrário. Então ela deu uma nova configuração ao trabalho rural. Ou seja, é uma lei especial. Ela trouxe, né, em relação à CLT, ela incorporou, né, os direitos trabalhistas do empregado rural, o conceito, ou seja, delineou os direitos, né, do trabalhador rural de forma mais precisa, porque antes eles estavam mitigados, né? Se a gente for observar aqui, esses direitos do rural, quando veio a CLT, eles estavam mitigados. Então, gente, o que eu posso dizer é que a Lei 5.889 trouxe um marco importante, né? Revogou o antigo Estatuto do Trabalhador Rural e deu uma nova, incorporou vários direitos, mais institutos, né? E regulou de forma específica o trabalho rural. Né? E a Constituição de 88, que também, no artigo 7º, caput, equiparou, né, em relação aos direitos trabalhistas, o empregado urbano ao rural. Então, não tem mais distinção de direitos. O empregado rural hoje tem todos os direitos que o empregado urbano tem. No entanto, ainda tem algumas especificidades que regem, que norteiam, né, essa figura, né, ou a figura do empregado rural. E que às vezes a gente tem que recorrer à Lei 5.889 de 1973 para ver como que trata a matéria. Às vezes não é igual na CLT. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico: horário noturno. Melhor, o trabalho noturno do empregado urbano não é o mesmo do empregado rural.
é diferente. Né? Nós vamos ver isso aqui, eu vou comentar isso. Os intervalos também, né? Então tem algumas especificidades que são tratadas ainda pela lei 5.889, que precisa recorrer a ela para fazer, né, para verificar qual é o conceito, a ideia que ela traz, como que ela regulou aquela situação. Então, e um ponto importantíssimo, né, que na verdade o que a gente vai ter que analisar é qual é o conceito de empregado rural que ela traz. Né? E aqui vem toda uma controvérsia girando em torno dessa matéria. Por quê? Porque, a princípio, a ideia é, aqui na lei, lá no artigo 7º, quando o legislador seletista fez questão de excluir o empregado rural do âmbito da CLT, né? Ele fez isso. Ele traz no finalzinho, além dele ter feito essa exclusão, ele provocou uma certa confusão. Porque ele diz o seguinte, ó, nós vamos voltar a falar nisso de novo, nós vamos voltar a mencionar isso no próximo encontro. Fala assim: os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado, em contrário, não se aplicam aos empregados domésticos, a gente já viu, né? B, aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifique como industriais ou comerciais. Então, os doutrinadores, com base nessa afirmação a parte B, finalzinha da parte B do artigo 7º, levam a entender que é empregado rural aquele que lida com atividade rural, né? Então ela se pauta pela atividade, a atividade que o empregado exerce, que vai definir se ele é rural ou não, se ele é empregado rural ou não. Pode parecer estranho fazer essa afirmação, mas é porque, ao adentrarmos na discussão dessa matéria, nós vamos verificar que existem as figuras típicas, né, do empregado rural típico, que é aquele que trabalha no campo, o empregador rural, o seu empregador é rural, a atividade é rural, né? Mas existe também as figuras atípicas, que embora não exerçam função rural, não lidam com a terra, não com a agricultura, com a pecuária, eles são enquadrados como rurais, desde que o seu empregador seja rural, né? Então eu estou, de certa forma, antecipando um pouquinho a discussão aqui, para a gente depois entrar nela de uma maneira mais consistente, mas eu já estou antecipando. Repetindo, o artigo 7º diz que leva a entender que é empregado rural quando ele, pela função que ele atua, né? Então, se ele lida com agricultura, se ele lida com agropecuária, ele é empregado rural, né? Ele é empregado rural. E é uma figura típica. A Lei 5.889, segundo os doutrinadores, 1973, né, já trouxe uma rediscussão sobre essa matéria, definindo como empregado rural, né, como empregado rural é aquele que trabalha para empregador rural. Não importando muitas vezes se a função dele é de lidar com a agricultura ou pecuária. Vou dar um exemplo, pode às vezes parecer estranho, né? Por exemplo, um motorista que dirige
faz motorista de uma propriedade rural. Ele é o quê? Ele é empregado rural ou ele é empregado urbano? Hã? Ele lida com a terra, com a produção, com a agricultura, com a pecuária, ele tira leite, aparta o gado. Não, ele é motorista da fazenda. Busca uma coisa ali, busca aqui, dirige uma caminhonete, vai ali, né? Faz um pagamento, vai na cidade, volta. Ele é o quê? Então, ele é uma figura atípica, mas ele é enquadrado como empregado rural. Isso a gente vai ver, né, no próximo vídeo aula. Eu vou trazer essa discussão à tona, né? A gente vai caminhar um pouquinho, mas eu estou trazendo primeiro essa parte histórica, né, para vocês entenderem. Vimos que a figura do empregado rural tem muito a ver com essa questão do trabalho escravo, né? É verdade. As relações no campo sempre foram muito conflituosas, né? Porque existe uma proximidade muito grande com o empregador rural e o empregado rural, né? Estão ali sempre juntos, e quando essa relação rompe, ela é muito forte, ela traz aí embates terríveis, né? E eu já vi isso em ações trabalhistas, né? Até ameaça de morte. Hoje talvez nem tanto, né? Porque a legislação avançou muito. Antigamente havia até uma diferença entre a prescrição do empregado urbano com o empregado rural. Interessante, né? A Constituição de 88, ela modificou, né, os prazos, modificou o prazo prescricional, né? Mas essa contagem em relação ao trabalhador rural era diferente do urbano, né? Do urbano antigamente era 2 anos no curso do contrato de trabalho, né? O rural era 2 anos após a extinção do contrato. Então, se ele trabalhava 15 anos numa propriedade rural e rescindiu o contrato de trabalho, ele tinha 2 anos para pedir todos os direitos desses 15 anos atrás. Por isso que essas relações davam muitos conflitos violentos, né? Às vezes físicos, por causa do rompimento. E a amizade, né? A pessoa está muito próxima a você. Então, nós vimos essa evolução legislativa e vimos que a Lei 5.889, 1973, ela convive hoje com a CLT, né? Complementam. Alguns institutos, como eu disse, essa Lei 5.889, 1973, ela regula de uma forma diferente, né? Aí tem que ir lá para fazer a aplicação. Eu citei o exemplo, no caso, por exemplo, do adicional do trabalho noturno, né? Para vocês terem uma ideia, só para a gente pôr mais informaçãozinha aqui para vocês, né? Por exemplo, no caso do trabalho noturno, até o adicional é diferente, né? A hora noturna urbana vai das 22 horas até as 5 horas da manhã. No caso do trabalhador rural, vai das 21 até as 5 horas, né? Na agricultura. Para aqueles que trabalham na pecuária, vai das 20 às 4 horas da manhã. E o adicional noturno, né, é de 25%. Então, o adicional noturno, da hora noturna para o empregado rural é 25%. Do urbano, empregado urbano, é 20%. Então, eu preciso ir nela, na 5.889, 1973, para ver essas especificidades, né? A questão de utilidades, a questão de intervalos, tá? Não, isso a gente vai ver depois com calma, e para a gente concluir essa parte do trabalhador rural. No próximo vídeo aula eu vou concluir essa parte do trabalhador rural e vou entrar em teletrabalho.
né? Um assunto também interessante. Então nós vamos concluir essa parte na próxima aula do rural e depois entramos em teletrabalho. Bom, acho que encerramos aqui para não ficar muito cansativo, né? Vocês me ouviram um pouquinho, desculpa, eu estou com o nariz aqui coçando, perdão. Mas eu estou falando para vocês assim de forma bem natural, né? Esse vídeo aqui é para vocês, não é, embora esteja no YouTube, né? Mas eu estou gravando para vocês terem acesso até a gente ver uma forma diferente. Sobre o uso da plataforma, eu esqueci desculpa, de mencionar para vocês que eu conversei com a professora Neira, coordenadora, e estou vendo com ela se eu posso manter as duas. Então a gente, ou então ver uma maneira de passar tudo para Teams, né? A gente ter esse contato, esse áudio, né? A imagem, gravar a imagem, interagir com vocês de uma forma mais direta, tá? Eu mandei a mensagem para ela, vamos ver se ela me responde, e aí a gente volta a falar sobre isso, tá bom? Muito obrigado a vocês, um abraço, a gente se vê, ou melhor, a gente se conversa através do chat e da plataforma Moodle, e para vocês entrarem no horário da aula, tá? Dá uma olhadinha no vídeo e depois a gente comenta se tiver alguma questãozinha para rediscutir. Nós vamos concluir a parte do empregado rural, que é pesado. Eu fiz uma parte introdutória, né, para mostrar para vocês o tanto que é curiosa, né, essa matéria, esse enquadramento jurídico. Vocês viram, né, como que é interessante essa parte das relações especiais de emprego. A gente pega o empregado doméstico, ele tem toda uma configuração, né? Tem que ser âmbito familiar, não pode ter, né, finalidade lucrativa, o empregador não pode ser pessoa jurídica, né? O trabalho do doméstico é aquele que ocorre por mais de 2 dias na semana. Então, são características bem, né? Podem ser considerados empregado doméstico, o motorista particular, o piloto, né, de avião particular. E agora a gente entra na figura do empregado rural, para analisar todo o perfil, as características que ele tem, né, e juridicamente tentar, né, enquadrá-lo. Porque, na verdade, o direito ele tenta fazer o enquadramento dentro da dinâmica das relações, né, de trabalho, seja no meio, aqui no caso, no meio rural, né? O que é empregado? Qual é o conceito de empregado rural, né? E o conceito de empregador rural? Então isso né, tem que definir para quem, né, lida com atividade econômica, principalmente o agronegócio, né? Nós temos aí essas usinas de álcool. Como é que faz, né? São empregados rurais? Então a usina tem fases de produção, né? Tem a fase de plantio, ou elas dividem, né? Uma pessoa jurídica só para atividade de produção de cana, a outra pessoa jurídica só para industrialização, né? Só para a parte industrial, transformar a cana de açúcar em álcool. Então isso é complexo, né? E o direito vai tentar dar uma segurança, uma definição dessa figura, né, das relações de trabalho rural. Certo, gente? Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Estou com saudade de vocês, né? Sentindo falta da presença do aluno. Mas vamos seguir adiante até o dia 4. De lá a gente vê o que vai acontecer, né? Um grande abraço a todos.